Bom, a essas alturas do campeonato, talvez você já conheça ou já tenha ouvido falar no tal ChatGPT, que é um chat aí ligado à inteligência artificial. Se você ainda não conhece, você está vacilando porque está deixando de fazer dinheiro de uma forma até mesmo muito fácil, justamente porque é um mercado que acabou de abrir, um aplicativo que acabou de ser lançado e tem uma margem de oportunidade muito grande para você conseguir aproveitar esse novo aplicativo de inteligência artificial. Não é à toa que até mesmo o próprio Elon Musk, se vocês derem uma olhada, ele já falou que essa tecnologia é muito interessante e nós não estamos tão longe da inteligência artificial se tornar aí, de certa forma, perigosa. Então fica comigo para você entender como é que esse chat funciona e o principal ponto, você entender os segredos, porque tem estratégias interessantes que eu descobri interagindo com esse aplicativo e como fazer dinheiro com este aplicativo aqui. Então fica comigo e já deixa o like aí. Então pra gente começar aqui, o que eu achei um ponto muito interessante é que se a gente olha na parte dos fundadores da própria OpenAI, a gente consegue ver que o Elon Musk é um dos cofundadores desse projeto, que acaba deixando a coisa um pouco mais interessante. Ele acabou sendo fundado, a OpenAI é a empresa que está, de certa forma, lançando esse aplicativo e que está jogando esse ChatGPT. Ela foi lançada ali em 2015, porém, o aplicativo ChatGPT, ele foi aberto em 30 de novembro de 2021, de 2022, do ano passado agora, e o mais interessante é que eles conseguiram bastante usuários nesse período aqui, nesse pouco período de tempo. Agora, como é que isso funciona? O que é o ChatGPT? Cara, ele é uma inteligência artificial que vai te ajudar, de certa forma, a conseguir resolver vários tipos de problema de uma forma muito fácil. Então, se você tem, por exemplo, um problema matemático que você não consegue resolver, basta você colocar esse problema matemático aqui, nesse campo, e escrever esse problema matemático que o ChatGPT, ele vai te fornecer as respostas instantaneamente de uma forma inteligente. Então, se você está duvidando, a gente faz um teste aqui, e essa pergunta foi justamente se ele poderia me ajudar a dar ideias para mim criar uma startup. E ele aqui colocou uma lista de várias ideias, vários nomes para você montar a sua startup. Se você, por exemplo, é um camarada aí que gosta de dar um rolê, sair com a sua esposa, você está sem ideias, você pode colocar no ChatGPT uma lista ali, ó, me dê uma lista de 10 ideias do que eu posso fazer em Curitiba, ou em São Paulo, ou onde você estiver, e ele vai providenciar para você ali uma lista muito interessante. Agora, se você é um camarada que não gosta de sair muito, você pode simplesmente perguntar para ele a melhor receita de hambúrguer e ele vai te dar aqui a melhor receita de hambúrguer, os ingredientes para você poder fazer. O outro ponto é que se você estiver ainda entediado, você consegue até mesmo montar um tipo de jogo dentro do OpenAI, ele vai conseguir te mostrar, o ChatGPT vai te dar várias fórmulas. Então, se você quiser montar uma questão, essa questão ela pode ser montada pelo próprio ChatGPT e você consegue criar uma dinâmica muito interessante, como por exemplo esse camarada que acabou perguntando aqui ó, a questão do videogame, se ele conseguia fazer uma cena justamente em Harry Potter, começando com 100 de vida. E aqui ele monta justamente esse questionário, dando aqui 4 opções alternativas para você votar. Inclusive, você também pode perguntar para o ChatGPT se você deve deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu tenho certeza que ele vai dizer que sim, porque nós temos a missão de levar o conteúdo cripto e o conteúdo tecnologia para frente, e você fazendo isso vai me ajudar bastante, tá bom? O ponto que eu acredito que agora muitos de vocês estão se perguntando é que a gente consegue utilizar o ChatGPT tanto para o bem e tanto para o mal. Não é à toa que nós já tivemos pessoas que estavam escrevendo softwares, ou seja, simplesmente o hacker ou a pessoa mal intencionada digitava no ChatGPT falando para ele criar um malware para ele, um dispositivo onde ele criaria um certo hack. Então o ChatGPT escrevia o código bonitinho para ele, um código obviamente malicioso. Só que agora isso não é mais possível porque eles já fizeram a atualização e não tem mais como fazer isso. Dá erro na hora de você pedir. Mas eu sei que você, talvez jovem, menor de 18 anos, ou você que está na faculdade, está pensando, poxa, mas se eu utilizar o ChatGPT para me escrever os meus trabalhos de escola, meus trabalhos da faculdade, ou até mesmo na época de escola, perguntar, colar as respostas do ChatGPT. Bom, isso pode acontecer de fato, mas nós já temos iniciativas onde o software agora ele vai detectar os textos escritos por esse ChatGPT. Então até mesmo os professores lá dos Estados Unidos já estavam falando sobre isso, sobre ser uma facilidade muito grande, e agora o software já está em desenvolvimento para que o professor ou quem for corrigir o trabalho saiba que isso foi escrito pelo ChatGPT e não pela pessoa em si. Então você que estava pensando nisso, já pode tirar o seu cavalinho da chuva porque já existe desenvolvimento para acabar com isso. Porém, nós temos agora estratégias interessantes e forma de ganhar dinheiro de verdade com o ChatGPT. O primeiro deles, cara, é a parte do conhecimento, onde vocês vão conseguir monetizar o conhecimento e até mesmo aprender de uma forma muito mais rápida e inteligente. Por quê? Primeiro ponto, se a gente coloca aqui uma pergunta para ele me ajudar a entender como que as palavras
ali aquela frase de 24 palavras que a gente tem na hard wallet da Trezor ou em outras hard wallets funcionam. Ele explica exatamente como isso funciona e a gente pergunta novamente o que aconteceria se a companhia, se a empresa da Ledger acabasse falindo, mas eu ainda tivesse as minhas palavras secretas. Ele explica exatamente aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo e eu sei que isso daqui é uma dúvida de muitos de vocês. O que aconteceria se a Ledger quebrasse, se a Trezor quebrasse, mas se você tem as palavras-chave, você vai conseguir ter acesso aí nas suas criptomoedas e é justamente a resposta que ele dá aqui. Então, Lucas, para que eu vou usar o Google se eu posso usar o ChatGPT, se ele é muito mais rápido, já resolve os problemas para mim? É exatamente isso. Inclusive, você pode usar ele junto com o Google, ele vai ficar aqui no canto direito, é uma extensão que você baixa e você vai conseguir ter ele no canto direito. Pesquisando aqui, a mesma coisa, eu coloquei Google e ele me trouxe os resultados do Google, obviamente, e também os resultados do ChatGPT que vai estar logo ao lado. Mas, na minha sincera e humilde opinião, até mesmo o Google já se pronunciou sobre isso, que é sim um perigo, está incomodando, porque justamente é um aplicativo que ele consegue fornecer as respostas muito mais rápidas e resolvendo elas para você. E claro, além daquela parte da cola de fazer os trabalhos mais fáceis, vocês, agora traders e especuladores degenerados, devem estar se perguntando. Então, será que eu posso perguntar para ele uma certa recomendação de investimentos e ele dizer para mim os melhores investimentos para mim investir? Bom, infelizmente, não. Justamente isso é ligado um pouco da regulamentação também, porque não é permitido você dar recomendações de investimento, esse tipo de coisa. Mas aqui é que entra um segredo muito interessante que você consegue quebrar esse código, que é o quê? Justamente você não perguntar por recomendações de investimento, mas sim por ideias sobre ações. Então, se eu quiser saber sobre as ações de dividendos, qual as melhores ações de dividendos, eu posso perguntar para essa inteligência artificial. E por que isso é interessante? Porque a inteligência artificial não está envolvido a emoção. E aí é que entra a palavra-chave, porque no mercado financeiro a emoção acaba atrapalhando muito os traders e até mesmo os investidores que acabam investindo para o longo prazo. Então, se você perguntar sobre ideias de investimento e você pode colocar, me dê ideias sobre ações de dividendos, ele vai te dar uma lista das 5 primeiras ações que na visão da inteligência artificial é interessante. E o mais curioso de tudo é que se eu pegar essas 5 ações aqui, somente a IBM não teve um desempenho tão interessante contra as outras. Se eu tivesse investido justamente nessas outras empresas aqui, eu estaria num rendimento até mesmo bastante interessante. Então, isso acaba atraindo atenção para o mercado de investimento porque está ligado à inteligência artificial. E claro que, além disso, você consegue explorar outros campos, que é justamente que eu separo aqui para vocês, se vocês quiserem tirar o print ou anotar, você pode criar um plugin com a parte do ChatGPT, você pode colocar para ele criar um plugin para você, para o aplicativo que você queira, ele vai conseguir criar, ele vai criar um código, então você quer um código para criar um certo site no WordPress, ele vai providenciar isso para você. Se você quiser reescrever um código de uma forma melhor, você pega um código que já é escrito, coloca no ChatGPT e pede para ele, escreva esse código de uma forma melhor. Ele vai reescrever esse código de uma forma melhor, numa forma simplificada, ou seja, vai melhorar o código. E a parte que eu achei mais interessante é fixar bugs. Se você pedir para o ChatGPT, um código deu erro. Pega esse código, coloca no ChatGPT e pergunta para ele descobrir qual que é o erro, para ele fixar, para ele arrumar o bug daquele código. E ele vai arrumar. Então é um aplicativo muito interessante que você consegue explorar várias coisas dentro dele. O outro ponto é simplificar códigos e até mesmo escrever e-books. Você vai fazendo perguntas, vai montando o seu e-book de acordo com as respostas que a inteligência artificial vai te dando e você consegue monetizar em cima disso tudo se você for esperto. Fica comigo que mais no final do vídeo aqui eu vou te explicar algumas formas que você pode fazer isso. Então, se a gente pega aqui e coloca para ele, ó, simplify the following code, ou seja, simplifique o código o quanto você puder. Esse aqui é o código inteiro e olha a resposta que a inteligência artificial deu. Ela simplificou um código gigantesco em um código simples. O outro ponto é você perguntar para ela quais os tópicos mais importantes para estudar se você quer ser um programador front-end. Então, em vez de você ir em vários pontos, vários lugares, pesquisar para onde você deve começar, quais artigos você deve ler, você simplesmente vai no ChatGPT, coloca uma frase como essa, perguntando qual é a melhor forma de começar, ele vai te dar uma lista das principais coisas que você precisa aprender, que no caso foram as linguagens de programações de HTML, de CSS, da JavaScript, entre outros aqui. Então ele é um facilitador de vidas muito interessante. E o outro ponto é a parte do bug que eu expliquei para vocês. Encontre um bug nesse código. E o camarada, ele acabou encontrando o bug aqui e resolvendo esse bug. Então o facilitador
facilitador gigantesco, tem ferramentas extraordinárias aqui dentro e você consegue explorar. Vai depender muito de como você vai escrever para a pergunta ser respondida de uma forma assertiva. Se ele não conseguir responder a sua pergunta, você pode simplesmente reescrever, reformular a sua pergunta de uma outra forma que provavelmente ele vai conseguir responder sim. Agora, as estratégias que eu acho interessante que você consegue utilizar no mercado cripto agora para ganhar dinheiro é a estratégia que você consegue pedir para o software escrever um código para você, um código de estratégia para você, por exemplo, vender na alta e comprar na baixa. Nesse caso, você pode escrever exatamente a seguinte sentença: crie um código na linguagem PineScript. Por que PineScript? Porque a PineScript é a linguagem de programação que o TradingView usa, então precisa ser na linguagem de programação adequada. Então você pede ele do PineScript para uma estratégia de comprar quando o Bitcoin estiver abaixo da média móvel de 100 e vender quando estiver acima. Claro que você consegue configurar os padrões que você quiser aqui, isso aqui é somente um exemplo. Quando eu colocar isso daqui, para mim colocar isso na prática, como é que eu faria? Você vai no ChatGPT, coloca essa sentença, ele vai te dar um código. Você copia esse código e vem no TradingView. Ao você entrar no site do TradingView, trendview.com, você vai clicar justamente nas questões dos produtos e vai vir aqui em Charts. Ao você abrir o Charts, vai abrir, obviamente, para você o gráfico do TradingView. E aí, o que você faz? Deixa eu abrir aqui no iPad o TradingView para vocês. Você vai clicar justamente, tem uma flechinha aqui embaixo. Deixa eu ampliar para vocês. Está vendo essa flechinha aqui, ó? Clica nessa flechinha e ao você clicar nela, ele vai abrir para você essa página aqui, essa parte embaixo do TradingView. Ou seja, aqui em cima está o TradingView, o mapa, e aqui embaixo está outra parte. Então eu venho aqui, ó, nesse ponto escrito Pine Editor. Ou seja, eu clico aqui e ele vai dar para mim, opa, deixa eu clicar novamente, clico aqui no Pine Editor, ele vai dar para mim o código aqui. O que eu preciso fazer? Eu copio o código que o ChatGPT me deu aqui. Quando eu fizer isso, ele vai abrir um gráfico para mim mostrando as zonas que eu deveria comprar e as zonas que eu deveria vender também. Então você pode ver que você consegue otimizar a linguagem de programação, você consegue pedir a informação, pedir para ele criar, ele cria o código, você copia, você cola, pronto, está funcionando. O ponto que você pode fazer também para os programadores, isso daqui é sensacional, eu sei que muitos de vocês podem ver, poxa, agora meu trabalho vai ser prejudicado, o ChatGPT consegue fazer isso por mim, eu não vou ser mais necessário. Não é assim que funciona. Você, desenvolvedor, consegue utilizar o próprio ChatGPT para otimizar o seu trabalho e conseguir fazer com mais rapidez e ganhar ainda mais dinheiro. A questão aqui, para muitos desenvolvedores que, por exemplo, conseguem escrever linguagem de programação em JavaScript, como é que eu faço para transformar isso daqui para uma linguagem de Solidity? Vai lá no ChatGPT, coloca o código que você quer e pede para ele transcrever aquilo em uma linguagem de Solidity. Então você consegue facilitar o seu trabalho. Ou você se torna uma vítima, você se enxerga como uma vítima, ou você vai para cima e monetiza ainda mais utilizando essa ferramenta. A outro exemplo aqui que eu trago para vocês é você criar o código dizendo assim, ó, cria um código na linguagem de programação PineScript, que é do TradingView, para uma estratégia de long, ou seja, fazer um long, uma alavancagem, quando o RSI, ou seja, estou utilizando outro indicador técnico aqui, estiver abaixo de 30. E eu vou fazer um short quando o RSI estiver acima de 70. Por quê? Porque quando ele está abaixo de 30, normalmente significa que está uma fase de sobrecompra, ou seja, seria um bom momento para mim comprar, que logo depois aquele ativo iria subir. Para mim fazer um short acima de 70, normalmente quando ele está acima de 70 o RSI, atingiu o seu topo, nós teremos uma correção. E ao fazer isso, ele vai te dar os momentos exatos em que você deve fazer o short e o long, o short e o long. E isso é super interessante. Agora, vou utilizar isso nas criptomoedas. Você pode colocar a mesma coisa, ideias sobre as melhores criptos. Não coloque recomendação de investimentos ou peça dicas. O aplicativo vai bugar. Agora, se você pedir por ideias, me dê uma ideia de uma lista das 5 melhores criptomoedas. O chat vai te dar. Eu só não consegui colocar aqui para vocês, porque infelizmente nesse momento ele está fora de ar. Então, como muitas pessoas estão utilizando, acredito nesse momento, eles estão fazendo as atualizações aqui. Até mesmo por causa de outros problemas para fugir um pouco da regulamentação e a parte dos professores, dos alunos que, iam aproveitar essa oportunidade aqui. Dito isso, eu te convido a seguir também no meu Instagram, lucas.amêndola com 2 As, porque eu tô sempre respondendo pergunta. Então, se você tem alguma dúvida nesse vídeo, aproveita para me seguir lá no Instagram, que eu abro caixinhas de pergunta, você consegue tirar as dúvidas e eu produzo muito mais conteúdo lá também todo santo dia. Então, lucas.amêndola com 2 As no final. Vou deixar o link aqui embaixo porque tem muito fake e eu nunca vou te oferecer nenhum serviço, tentar te vender nada, grupo de investimento, nada disso. O DeFiverse é único, o Instagram é único, então vem conhecer um pouco mais do conteúdo. Dito isso, cara, é um programa interessante porque ele foi lançado, como eu falei
falei para vocês no dia 30 de novembro. Nesse momento, cara, já tem mais de 1 milhão de usuários. O tweet do camarada do Sam Altman, que é justamente o CEO ali da OpenAI, foi dia 5 de dezembro, ou seja, já tem um tempo atrás. Ou seja, tem usuários pra caramba utilizando isso daqui. Quando tem demanda por alguma coisa é porque aquilo é muito bom. Infelizmente, se você estiver em um desses 7 países aqui, China, Rússia, entre as outras que estão aqui, você não vai conseguir utilizar esse aplicativo. Mas se você está no Brasil, você consegue utilizar. Lucas, não sei falar inglês. Não tem problema. Se você escrever em português, ele vai te responder em português. Se você escrever em inglês, ele te responde em inglês. Você consegue utilizar várias linguagens, vários idiomas ali, você não tem o problema com o inglês. Pergunta em português que ele vai te responder em português também. Agora, tudo não é mil maravilhas, como a gente bem sabe. Fica ligado nisso aqui agora porque é um ponto muito importante. Por quê? É uma loucura total e uma grande descoberta. Eu fiquei muito entusiasmado com isso justamente por quê? Porque ele não utiliza a internet diretamente, é um banco de dados. Só que aqui é que cabe um pouco de erro, um pouco da desvantagem. Por quê? Porque o treinamento desse projeto, desse protocolo aqui, dessa plataforma, foi feito em até 2021. Então, até 2021. Isso significa que o quê? Que os dados que eles vão fornecer para você é até 2021, ou seja, não é tão apurado assim, mas essa é a única desvantagem que eu acabei vendo nesse aplicativo. Ele é apoiado pela Microsoft e recebeu 1 bilhão de investimento, então tem muita coisa bacana nesse aplicativo. O único ponto é que é até 2021 e acredito que eles logo vão atualizar isso daqui e até mesmo já existe expectativas para eles, os CEOs, os donos ali começarem a monetizar essa plataforma. Então aproveite enquanto ainda é super de graça e até mesmo quando monetizar já foi falado que vai ser centavos, então não vai ser muito caro assim, tá bom? A questão é, não utilize isso daqui achando que você vai se dar bem em tudo. Quem esses erros aqui que eu falei pra vocês, ele não é totalmente 100% apurado, às vezes ele dá respostas erradas. Eu já vi de certa forma no Instagram quando as pessoas perguntaram sobre a guerra e acabou dando algumas respostas erradas, não inteiramente errada, mas certas partes eram erradas. Ele falou que o cara era grego, mas ele não era grego. Enfim, é para você ir devagar, vai explorando isso daqui e se você quiser ideias para construir negócios com o ChatGPT, deixa aqui nos comentários que eu trago um outro vídeo para vocês. Por quê? Tem um aplicativo chamado Lensa, além desse aqui que você já deve ter visto no Instagram, várias pessoas postando fotos com inteligência artificial, aquelas fotos toda bonita, toda bonitona. Isso, cara, foi feito através do aplicativo grátis, que a Lensa olhou isso daqui, utilizou uma API para pegar esse aplicativo que era gratuito e transformar isso daqui no aplicativo pago que cobrava $10 para as 10 fotos. Então você consegue fazer isso daqui com o ChatGPT, você utilizar a tecnologia do ChatGPT para construir um negócio e monetizar esse negócio. Então se você quiser essas ideias, deixa aqui nos comentários hashtag ideias de negócio que eu trago para vocês no próximo vídeo. Espero que você já tenha se inscrito no canal e deixado aquele like, que esse vídeo eu gostei muito de fazer. E como você pode ver, a gente deu uma estruturada aqui, vamos melhorar cada vez mais os conteúdos, por isso, se inscreva no canal e eu espero você no próximo vídeo. Ótimo dia e ótimos lucros!